Salve, salve, pessoal! Chegou mais um episódio do Anamidcast. Hoje a gente vai falar de Virei Líder e agora? A gente está com a Lilian Toledo. Ela é sócia da Human Bridge, tem 30 anos de experiência em recursos humanos e um monte de história para contar para a gente e para ensinar. Eu sou o Fábio Oliveira, sou vice-presidente da Anamid aqui para São Paulo. E enquanto a gente está falando aqui, aproveita e segue o canal, liga o sininho, porque toda semana tem podcast novo e sempre informação muito interessante e que vai fazer a sua rotina mudar no mundo digital. Lilian, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Fábio. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e, de verdade, é um dos desafios maiores que a gente tem hoje em dia. Virei líder. E agora? Quem me prepara para a liderança? Como é que eu fico? O que eu faço? Por onde eu começo? É isso aí. Até congela. Até né? congela. Não é? É. E conta um pouquinho, você tem 30 anos de experiência em lidar com pessoas. Em lidar com pessoas mais tempo, tá? Profissionalmente, há 30 anos. Eu trabalho com desenvolvimento de times e líderes há 30 anos. Em recursos humanos, propriamente dito, tenho 22 anos. Então, aí processos recrutamento e seleção, engajamento e retenção de talentos, plano de sucessão, essas partes mais do subsistema de RH há 22 anos, mas com treinamento e desenvolvimento há 30. Trabalhei durante 14 anos na Petrobras como concursada, antes disso em algumas outras empresas bem interessantes também, Porto Seguro. Depois disso trabalhei em empresas de tecnologia também como RH. E hoje estou aqui na sociedade com o Silvio e a Marta, na Human Bridge, que é uma consultoria bem bacana de gente e gestão. Legal. A Human Bridge, então, é focada em... aliás, vou aproveitar que você falou. Hoje em dia, a gente fala gente e gestão, a gente não fala mais recursos humanos, né? Exatamente. É mais bonitinho. Porque é mais real, né? Há um tempo atrás, o humano era um recurso. Hoje, o humano é muito mais do que um recurso, né? A gente tem outras habilidades, competências, influências, dificuldades. Não dá para olhar só como recurso. Então, ampliou bastante o olhar. E a Human Bridge acompanha esse crescimento. Legal. Você acha que a gente está num momento de evolução, de entender o mercado e ultrapassar aquela visão retrógrada da fábrica, né? Que é mais ou menos como... Era o recurso humano ali. Tem um cara que aperta parafuso, é um recurso humano. Eu acho que a gente está nesse começo ainda, tá? Porque tudo é muito pautado, tudo sempre foi muito construído em torno do universo fabril. Então, a escola tem horário para entrar, toca o sinal para o lanche, é todo e isso vem para as empresas, isso vem para o nosso modelo de lidar com as pessoas, isso vem para o nosso modelo de trabalho. E eu acho que isso está começando a mudar, a perceber que as pessoas são muito mais do que apertadores de parafuso, né? Nas minhas aulas eu brinco que a gente tem que incentivar as pessoas a perceberem que elas não estão assentando tijolos, elas estão construindo castelos. Qual castelo cada um quer construir, como é que isso converge em propósitos e no processo de uma empresa, né? Então, a gente tem que sair desse mundo com esse pensamento fabril mesmo. Da linha de produção, né? Da linha de produção. Hoje, eu te perguntei porque, assim, a gente fala de gente, mas, assim, todos os processos estão mudando. Porque, como você disse, tudo foi baseado naqueles princípios do Ford lá, né? E as empresas foram criadas baseadas nisso, só que hoje, com as novas gerações também, trazendo uma visão diferente de negócio, a gente percebe que as coisas estão mudando, não são bem assim, e não precisam ser bem assim, talvez, né? Essa mudança, ela é cíclica também, né? A gente já teve mudança de comportamento do consumidor que fez as empresas se transformarem também. Então, é quase um clichê, né? O consumidor está cada vez mais exigente. Sim, e com exigências cada vez mais distintas. Hoje, a humanização de processos,
o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o controle, com gestão, com equidade, é tudo muito percebido pelo consumidor, pelo cliente, pelo usuário. E isso acaba se transformando em meios de trabalho. Então, a gente tem que trabalhar de forma que o cliente se sinta atendido completamente, não só o produto ou o serviço, é toda a cadeia produtiva que tem que estar alinhada com esse novo modelo mental, essas gerações novas que estão bagunçando a gente e que são fantásticas. E fazem a gente melhorar, né, a cada dia. A gente percebe que tem mais um degrau para melhorar para cá ou para lá. Eu já vou entrar um pouquinho no nosso assunto, porque isso me fez lembrar um pouco da minha rotina. Muitas vezes eu sou procurado na agência como para conciliar algum conflito. Por incrível que pareça, porque eu, antes de abrir a agência, antes de ter essa ideia maluca, eu nunca queria lidar com pessoas. Eu sou designer formado, eu queria ser designer, só sentar e fazer meus... Então, meu pânico era, puxa, eu tenho que ir pro trabalho e tenho que lidar com pessoas, né? Hoje eu gosto muito, mas aprendi com o tempo. E por incrível que pareça, as pessoas vêm hoje e me procuram para conciliar, estão com um problema com alguém. Fábio, será que você pode e tal? Está acontecendo isso. Mas eu sou um desses que falou assim, sou líder, e agora? E aí tive que procurar, né? Tive que estudar, tive que buscar, e continuo estudando, e continuo aprendendo, porque cada pessoa que entra para trabalhar com a gente é um aprendizado novo, é uma forma diferente da gente lidar, é um olhar diferente para as nossas entregas, inclusive, né? Então, aí eu caí nessa e confesso que descobrir um mundo novo e muito interessante, assim, né? Na liderança. E aí a gente fica olhando para o futuro também. Fala, puxa, mas isso vai para onde, né? Então, eu queria que você desse uma introdução, assim, de liderança. Como é que eu viro líder? Dá receita pronta. Se tivesse, Fábio, se tivesse, seria maravilhoso. Eu gosto de olhar a liderança não como um cargo, ou como uma situação, ou como uma hierarquia. Porque, de fato, todo mundo acaba sendo líder em algum momento. Líder de uma ideia, líder de um projeto, líder de um processo, líder de uma empresa sua, líder de uma equipe. E a liderança não tem a ver exatamente com hierarquia. Mas eu gosto de pensar na liderança como uma pessoa que suporta, incentiva, apoia pessoas a chegarem em lugares que talvez sozinhas elas nunca chegassem. Então, eu não gosto muito de romantizar isso. Não é fácil, não é delicado, porque as pessoas são difíceis, né? As pessoas têm desejos e dificuldades diferentes das nossas, mas se a gente opta por ser líder, independente, de novo, de cargo, a gente tem que olhar para as pessoas como potenciais o tempo todo. Potenciais de quê? E descobrir isso. E aí, conduzir, talvez não seja a palavra certa, mas incentivar, apoiar, suportar, para que elas cheguem em lugares que talvez sozinhas elas nunca chegassem. Eu gosto de ter esse olhar, porque eu percebo que as lideranças que me influenciaram, e as lideranças que eu vejo hoje influenciando de fato as pessoas a terem caminhos de mais sucesso, são pessoas que fazem isso. Não é a obediência, né? O líder não é aquele que tem uma galera que obedece ele. A liderança é aquela pessoa que faz as pessoas chegarem em lugares incríveis, porque percebem o incrível que cada pessoa tem. Então, é esse olhar observador que eu acho que faz uma pessoa ser líder. E isso faz com que a liderança hierárquica, de fato, funcione melhor. E aí você começa, talvez, até a despertar algo que a própria pessoa não viu nela, né? Fala, puxa, essa pessoa consegue fazer, mas ela não percebe, ela não vê. E passa ali, e aí você vai achando formas de
de fazê-la enxergar. De pôr luz, né? De ser um holofote. Isso. Talvez. Eu acho que esse olhar é bacana. Você deve ter passado por isso em algum momento da tua vida também. Muitas pessoas também já passaram. De alguém te dizer alguma coisa ou te fazer um elogio que foi uma surpresa para você de primeiro momento. Nossa, mas então eu sou bom nisso? Essa pessoa foi líder aqui num processo seu de descoberta, de autoconhecimento. E quando a gente aplica isso no ambiente empresarial, corporativo ou no empreendedorismo, a gente percebe que é isso que faz as pessoas, de fato, voarem, né? Nas suas profissões, nas suas carreiras. Então, tá atento a essas coisas incríveis que as pessoas têm, acho que é o primeiro passo para ser uma liderança eficaz. E você falou sobre liderança. Todo mundo é líder em algum momento, né? E às vezes as pessoas são líderes sem perceber. Porque o líder, tem aquele líder nato, né? Tem aquela pessoa que abraça aquele espaço e se coloca, lidera, mostra, direciona, e aquilo já é natural dela. Como se fosse uma maestrina, um maestro, né? Uma orquestra. É impressionante quando você coloca alguém na equipe que você, no dia seguinte, a pessoa já tomou o espaço dela, ela não está esperando você dar esse aqui é o seu. Não, ela no meu trabalho eu preciso desse aqui, vai e desenvolve, e a coisa anda. É incrível, né? É incrível. Mas tem gente que não é natural. Esse é o talento, vamos dizer assim. A liderança pode ser um talento nato. Então, a liderança é uma competência, Fábio. Eu acho que tem pessoas que têm uma facilidade pré-estabelecida, né? Assim como a comunicação. Tem pessoas que têm facilidade na comunicação, pessoas que não têm e que desenvolvem. A liderança também. Eu acho que sim, tem algumas pessoas que já nascem com uma facilidade maior para liderar, para juntar pessoas em prol de uma causa ou para convencer pessoas a seguirem um caminho. Tem facilidades, mas não gosto de pensar na liderança como uma coisa nata, porque ficaria exclusiva para pessoas que já nasceram com esse dom. E a liderança é uma competência. A gente desenvolve a liderança. Conheço pessoas, e já trabalhei com pessoas que tinham pavor de palco, pavor de liderar pessoas. Não quero microbiologistas que gostam de ficar trabalhando só com os micróbios, e que hoje dão palestras e dão cursos e lideram equipes e conduzem pesquisas e viajam para fora. Então, essa coisa da ser natural, eu acho que a facilidade pode ser natural. Facilidade. Mas qualquer um, todo mundo, qualquer pessoa pode ser líder. Qualquer pessoa pode ser líder? Qualquer pessoa pode ser líder. Em algum momento? Em vários momentos e de várias formas. Sei lá, brincadeiras de escola que tem sempre uma pessoinha que convence todo mundo a pular o muro da escola e cabular a aula. Líder. Vai ser um líder no futuro? Não necessariamente. Mas quando alguém dá um feedback interessante para uma pessoa, ela está liderando um processo. A gente costuma pensar na liderança ainda também no modelo Fabril, né? Ainda no modelo Ford. Líder é a pessoa que manda, liderado é quem obedece. E aí esse encaixe acaba ficando também muito rígido, né? Muito preso a esse conceito do passado. E as pessoas mudaram. Então, hoje a gente tem pessoas que lideram sem assumir nenhum cargo de liderança, e pessoas que ocupam cargo de liderança e que não lideram. Então, sim, qualquer pessoa pode ser líder de vários momentos. Legal. Isso que você falou é aquilo que eu te falei mais cedo, né? Tudo que a gente falar de liderança aqui, eu vou ligar comigo ou com alguém do nosso mercado ali, porque no nosso mercado é muito comum a gente começar entregando um serviço e de repente vira um dono de empresa e de repente vira um líder. Mas isso que você falou de cada um, às vezes o chefe não é o líder, né? O dono da empresa às vezes não é o líder, ou às vezes em algum momento ele precisa de um líder também, né? Porque eu vejo muito isso na nossa rotina, quando
eu solto para as pessoas e falo assim, ó, gente, a gente precisa resolver isso aqui. E aí a gente vê o desenvolvimento de cada um. E você sabe a competência de cada um. Você sabe quem vai abraçar o quê, como cada um vai lidar com aquilo e tal. Só que aí, nem sempre eu quero liderar aquilo. Eu quero que a coisa ande. O meu papel, na verdade, ali é fazer com que as coisas funcionem sem eu precisar pôr a mão. Então eu preciso criar líderes, né? Eu preciso entregar e falar... E aí, nesse momento, a pessoa é até líder do dono da empresa. Porque a pessoa está liderando ali e fala, mas eu preciso de você para que seja olhar isso daqui e ver se o cliente gosta, sei lá, né? Então ela está liderando, está dizendo os processos, como vai funcionar e tal. Fábio, você me fez lembrar um movimento que eu venho percebendo um pouco mais crescente agora do que já foi há um tempo atrás, que é a liderança horizontal e situacional. Então, dependendo do projeto, dependendo do que está acontecendo na empresa, uma pessoa é líder. E ela é líder naquele momento, naquela situação, naquele projeto. Então, você me fez lembrar um caso bastante interessante. Em Portugal, tem uma agência de comunicação focada no mercado português, né, com a cultura de lá, com tudo de lá, e que tentou implementar os processos que aplicava aqui no Brasil lá. E lá percebeu que as pessoas que ela tinha contratado, as pessoas locais que ela tinha contratado, tinham muito mais habilidade e capacidade para conduzir processos de comunicação em Portugal do que a dona da empresa. Então, ela saiu da liderança, né, situacional, virou temporariamente uma pessoa executora, até que aquele mercado tivesse um pouco mais dominado por ela. Então, essa liderança horizontal e situacional vem crescendo de forma interessante nas empresas, principalmente nas que nascem no empreendedorismo, como você acabou de descrever, né? Uma pessoa começa prestando serviço, aí começa a ter muito cliente, contrata mais alguém para fazer, e quando vê, está com uma equipe para liderar. Essa liderança situacional e horizontal vem acontecendo de maneira natural, não é programado, projetado, ela vem acontecendo. Quando a gente observa isso, de fato toma consciência, né? O dono da empresa, a dona da empresa toma consciência disso, ela começa a fazer de propósito, intencional. E aí funciona muito bem. Então, isso que você está descrevendo lembra muito esse modelo que eu estou vendo crescer. Particularmente, eu nunca gostei daquela coisa do escritório que tem uma mesa maior para mim e todo mundo fica no mesão. Nunca gostei, eu sempre gostei de sentar junto com todo mundo porque eu sempre sempre gostei de estar na operação, de ver o que está acontecendo, de entender e tal. E aí acho que é nesse momento que você senta na mesma mesa com todo mundo e percebe que, bom, eu sou bom nisso aqui. Agora, se a Lilian é melhor que eu nesse outro ponto, é ela que tem que cuidar disso, né? E aí eu acho que fica natural. É isso. Né? É exatamente isso, Fábio. Mas o desafio é exatamente esse também. Sim. Né? É assim, é eu saber, até eu entender que a Lilian é melhor que eu nisso, tem um processo. E esse processo é comumente doloroso. Porque a pessoa, ela precisa, primeiro, ter um autoconhecimento interessante. Porque se ela conhece bem as suas habilidades, conhece bem suas competências, conhece suas fragilidades, suas fraquezas, entende onde ela não é boa de maneira consciente, e não por críticas, né, mas por autoconhecimento mesmo. Ela costuma ter mais facilidade para identificar pontos fortes e fracos, potenciais e fraquezas em outras pessoas. Mas, e aí tem o ponto-chave que é o ego. Né? O ego, que também é de uma questão cultural do Brasil. O líder tem que ser a pessoa que sabe todas as respostas, o líder tem que ser a pessoa que salva o dia, a liderança tem que ser a pessoa que vai estar em todos os lugares, que atende prontamente. Então, tirar essa capa pesada da liderança heróica talvez seja o passo mais difícil.
Porque é gostoso a gente se sentir necessário, procurada o tempo todo. Claro. Eu salvo o dia. Isso alimenta meu ego. Para abrir mão disso e fazer essa liderança funcional acontecer, eu preciso ter clareza de quem eu sou. Convicção. Você começou a falar, eu lembrei daquele termo que falam precisa estar com a terapia em dia, né? Exato. Porque para a pessoa ter o bom senso, a calma de falar assim, não, a Lilian é melhor que eu, então eu não vou pôr a mão. E isso realmente é difícil, você vê. As pessoas normalmente são mais centralizadoras, têm medo, tem autoestima. O mundo é uma máquina de moer autoestima, né? Então, a autoestima normalmente já está baixa, está precisando provar alguma coisa ou se provar que seja, né? E aí é mais difícil de soltar. Porque a gente tem um modelo mental da dicotomia, né? Ou eu sou bom ou eu sou ruim, ou eu sou ótima ou eu sou péssima, ou eu sei fazer ou eu não sei. A gente esquece, a gente precisa quebrar essa dicotomia da autopercepção e da percepção do outro, porque se você é muito bom numa coisa, e se você é melhor do que eu em alguma coisa, eu quero você comigo. Eu não quero você contra mim. Mas essa dicotomia que a gente acabou desenvolvendo na cultura é do certo e errado, justo, que é o que também faz a gente acabar não crescendo como poderia crescer exponencialmente enquanto ser humano, porque a gente fica encaixando as pessoas e guardando as pessoas em caixinhas. E né? fica se encaixando também. E fica se encaixando o tempo todo. E muitas vezes se apequenando para caber. Então, eu tenho que ser ótima em matemática, geografia, história, português, tenho que falar em público. E é uma pressão da sociedade, como você mesmo trouxe. Hoje eu percebo uma pressão muito grande para as pessoas serem instagramáveis, tiktokers, influencers. Como se isso fosse uma régua de você é bom ou não. Você é boa ou não. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. E aí a gente volta pro negócio de... E aí fica mais difícil ainda você entender por quê. Aí, botar mais pimenta aí, né? A gente tava falando de entender no que o outro é bom, né? Entender e como fazer aquilo funcionar e ele se tornar um líder. Mas às vezes ele mesmo não se vê ou não entende... Não é? É por isso que, assim, é uma frase repetida minha, constante. Todo sucesso começa no autoconhecimento. Qualquer sucesso começa no autoconhecimento. E o processo terapêutico ajuda muito, mas existem outras formas e outras maneiras de você desenvolver o autoconhecimento, né? Mas é o primeiro pilar. Para que você consiga se... desenvolver, se encaixar ou se desencaixar e poder olhar o potencial do outro, enxergar o outro, você precisa conhecer os teus parâmetros, os teus limites, as tuas fragilidades, as tuas forças de fato. E aí quando você mergulha no autoconhecimento, e também é uma coisa que não termina nunca, porque a gente muda o tempo todo, aí sim a gente tem condições de ser uma liderança inspiradora, motivadora, porque liderança é ser. Ser. E aí entra uma lista de coisas pra gente ser. Não é simplesmente estar, né? Exato, não é estar, não é simplesmente, ser. Hoje eu tô líder, amanhã não quero mais. Ou é ou não é. Acho que hoje em dia a gente tem que ser. Tem que ser. Não consigo pensar em qualquer posição que não precise ser líder em algum momento. Que seja apresentar um relatório numa reunião, você está precisando liderar aquela reunião e colocar todo mundo na mesma página para direcionar. Apresentar os teus resultados para a liderança. De qualquer forma, você vai estar liderando um projeto, um processo, uma atividade e, no mínimo, a sua carreira. Exato. Você precisa liderar sua vida, pelo menos, né? No mínimo. No mínimo, a sua carreira. E aí, como é que você constrói essas lideranças dentro da empresa? Porque esse é o momento... Assim, eu percebo que
E eu tô falando aqui totalmente como leigo, né? Eu não tenho 10% do conhecimento que você tem nesse assunto. Mas eu vejo muito, eu converso com muito empreendedor, converso com muita gente que tem esses desafios, assim. Então, eu vejo algumas ondas, assim. Primeiro, a pessoa tem dificuldade em liderar, e depois ela tem dificuldade de fazer com que as pessoas liderem, porque ele não quer mais liderar, não vai ser o único. Ele precisa que aquilo se replique para a empresa funcionar melhor, para a empresa crescer, para os negócios, né? Porque isso às vezes até é visto de fora. Quem está fora da organização percebe que, pô, nada funciona se esse cara tira férias, né? E aí é o cara centralizador e tal. Mas como é que ele replica isso? Como é que ele faz isso acontecer? Como é que ele cria líderes, né? Como É é que característica ele de um bom líder? potencializa líderes? Característica de uma boa liderança. É, eu acho que em primeiro ponto é a observação, a autoobservação e observação dos outros. E aí são dois pontos, né, Fábio? Um ponto é as características de um bom líder, de uma boa líder. É duro listar, porque vai ficar alguma coisa de fora, com certeza. E não tem fórmula mágica, né? Mesmo seguindo uma receita, não é sobre uma lista de competências. Ah, eu achei que antes de ir embora você ia deixar Não tem uma lista, não uma tem. receita pra gente. Mas assim, para ser uma liderança eficaz, eficiente, inspiradora, que motiva, que faz as pessoas remarem para o mesmo lado que você, que é construção de aliados. E a gente está falando de novo de pessoas. Pessoas não são fáceis, pessoas são diferentes. Então, uma característica que facilita a liderança é, primeiro, se conhecer, então, autoconhecimento antes de tudo. E aí começar a observar, mas observar sem vieses inconscientes que a gente tem. Então, descobrir isso também. É muito mais fácil, por exemplo, numa empresa ou numa startup, numa agência, eu promover ou eu dar os melhores trabalhos para aquelas pessoas com quem eu tenho mais familiaridade. Porque são pessoas que concordam comigo, que pensam como eu, que vão gostar das minhas ideias e que vão sorrir para mim no final do dia. Que me dão menos trabalho. Que me dão menos trabalho. E é aqui que não mora a liderança, né? A liderança mora em você conseguir trazer para você a diversidade de pensamentos, de ideias, de características físicas, de regionalidades, de críticas. Eu gosto de pensar que a liderança boa é aquela liderança que valoriza o chato. Toda empresa tem um chato, aquela pessoa que fica atacando pedrinhas. E é justamente esse pensamento diferente, divergente do teu, que vai te fazer crescer. Então, a liderança disposta a ser mais do que o que ela já é uma liderança positiva. A gente pode... E aqui vai ter vários recortes, várias camadas, mas disposta a entender e não necessariamente concordar, mas entender opiniões diferentes, conceitos diferentes e trazer de propósito, voluntariamente, intencionalmente, pessoas que pensam diferente dela, que tenham histórias diferentes da dela. Esse é um ponto. Aí o outro ponto que você me perguntou sobre como é que a gente faz então para desenvolver potenciais líderes. Ligando um pouquinho disso que você falou, Tá. Então o bom líder ele sabe trazer as pessoas para perto. Ele se conhece e por se conhecer ele vai saber como trazer as pessoas. Mas e aí? É assim que ele consegue replicar? Então, essa parte é muito legal. Esse é o começo. É o começo da história. E quando a gente pensa em sucessores, né? Quando a gente pensa em pessoas para assumir cargos de confiança, cargos de liderança, a gente tem o padrão, o hábito de procurar pessoas que vão fazer como a gente, que vão decidir como a gente, que aprenderam como a gente. Coisas que eu ouvi ao longo desses poucos anos de carreira por exemplo, não, mas eu aprendi na unha. Eu aprendi na Barça, eu aprendi lendo enciclopédia. Essas pessoas hoje que acessam aí o celular e aprendem as coisas acham que sabem de tudo. Esse é o modelo mental de quem valoriza só o aprendizado, o crescimento, como eu.
E aí eu não vou formar líderes, eu vou formar réplicas. Entendi. Então depende do objetivo que você quer. O que você quer? Cordeirinhos ou lobos na tua empresa? E aí, com esse olhar, quem você precisa perto de você? Pessoas que só concordem com você e que vão te deixar na zona de conforto, no mesmo lugar quentinho, ou pessoas que vão te provocar, que vão te deixar desconfortável para que você cresça. E aí, para, vamos dizer assim, replicar o modelo mental, né, de crescimento e não a forma como você está acostumado e confortável a ser, é também desafiar as pessoas. E aqui mora um paradigma também, né, no desafiar as pessoas. Desafiar as pessoas não é duvidar delas. Duvido que você consiga fazer um podcast com Ana Maria Braga. Qualquer outra coisa. Não é sobre duvidar, não é sobre questionar. É sobre provocar. E tem uma técnica que eu gosto muito de usar nos mentorings que eu faço com executivas e CEOs, que é o e se. E se você fizer o próximo podcast de maneira diferente? E se ao invés de usar alguma coisa que você sempre usa, você usar uma ferramenta nova? E se quem gerar as tuas perguntas seja a IA? E se... Fazer pensar. Por quê? Assim como a gente, que é líder, tem o hábito de achar que a gente tem que salvar o mundo, tem que ter todas as respostas, tem que dar conta de tudo. Se eu tiro férias, a empresa não anda, eles precisam de mim. Se a gente continua com esse pensamento, a gente vai fazer pessoas dependentes. E dependentes não se transformam em líderes. Para desenvolver a liderança na equipe, e aí não é uma liderança para assumir o seu lugar. São pessoas líderes para assumir processos, ampliar um pouco esse olhar, né? É construção de aliados. Aí esse lembrar de que você também teve dificuldades quando começou a carreira, de que você também teve dúvidas quando você começou a sua jornada profissional, de que você também não gostava de lidar com pessoas no começo, trazer as tuas vulnerabilidades para de verdade se conectar com elas. Porque isso aproxima. Né? Então, quando a gente fala liderança se aproximar da equipe, é sobre isso. Essa pergunta que você está me fazendo, eu também não sei. Ou, essa pergunta eu até sei, mas eu quero ouvir o que você tem a dizer. Eu me importo com o que você tem a dizer. É uma valorização do outro que não é elogio, mas eu quero saber como você pensa. A pessoa traz uma ideia maluca. Você não concorda, você está rindo por dentro, mas você vai fazer. Legal, como é que você chegou a essa conclusão? Para valorizar o teu processo de se expor para a liderança, porque a gente sabe que isso também é um paradigma, mas para valorizar a tua opinião, o teu pensamento, para a gente poder conhecer mais sobre você, porque o que mostram para a liderança é também só o sorriso e a concordância. Então, criar esses espaços seguros do tipo, olha, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a fazer esse processo. Para mim, funcionou tal coisa. O que você acha que a gente pode fazer para desenroscar isso? Porque você até falou no começo, né, que as pessoas hoje te procuram ou para gerenciar um conflito, ou para mediar alguma coisa, ou para desenroscar alguma coisa. A liderança que desenrosca, pondo a mão na massa, é uma liderança que impede as pessoas de desenvolverem os elementos internos para poder resolver os próximos problemas. Então, a liderança que estimula outras pessoas a serem líderes é a que faz mais perguntas e tem menos respostas. Mas não é fórmula mágica. Não, mas acho que é um caminho natural, né? Que é o que você falou. Você provoca a solução. Você não dá a solução. Você provoca e aquilo acontece. Pode não acontecer do jeito que você quer, né? Do jeito que você espera. Afinal, são outras pessoas. E aí é que mora a coisa do ego. Porque se a gente quer pessoas que façam como eu, que decidam como eu não estou querendo formar líderes. Eu quero só formar replicadores, né? Robozinhos. Formar outros. Então, para formar líderes, a gente tem que formar pessoas pensantes, críticas, analíticas, observadoras e que se sintam seguras para errar. Aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui de pessoas que trabalham na mesma
empresa, certo? Na mesma organização. Eu entendo que um líder, ele é mais do que um líder de uma empresa, né? Como você disse, ser líder. E aí, de novo, tá? Eu tô trazendo aqui para nossa rotina aqui, tem muita agência, tem muita gente desse mercado, que precisa entender também como se lidera um processo, um projeto junto com o cliente, como que envolve uma pessoa que está numa posição de mais decisão que a sua. Par ou acima, né? Então, assim, no processo de... o dono da agência, Uhum. mas tem o cliente. Uhum. Quem decide é o cliente. Só que quem precisa liderar o projeto é o dono da agência, ou é o atendimento, ou é a agência, né? E precisa envolver os interessados, stakeholders ali, sei lá, fornecedor, cliente, isso precisa estar muito bem alinhado, né? Porque uma coisa é você falar sobre liderança para a equipe, outra coisa é você falar em liderança para pares ou para cima, né? Uhum. Como é que isso funciona? Como é que você vê isso? Então, tem cortes aqui, porque eu gosto de chamar isso de malandragem estratégica. Mas a gente pode chamar só de estratégia aqui no podcast. A gente tem que ser especialista em gente. Em gente. E pessoas não são fáceis, pessoas são diferentes, as pessoas... Então, se eu te der, assim, uma fórmula para lidar com o cliente, uma fórmula para lidar com a tua liderança, uma fórmula para lidar com o par, não vai funcionar. Tem algumas estratégias que a gente pode usar. Uma das estratégias para a gente captar como é o perfil dessa pessoa. Vamos falar do cliente, né? É um cliente que eu vou ler com a minha lente. Então, eu tenho que tirar a minha lente e ler esse cliente como ele se apresenta. Para fazer isso, eu vou precisar me aproximar do cliente. E aí, como é que a gente se aproxima do cliente? Com as minhas vulnerabilidades. Então, a gente tem que criar conexão, tem que criar rapport, tem que se aproximar de fato do cliente. E não é aquela conversinha de, oi, como é que você está hoje? E o fim de semana foi legal? E o feriado, você curtiu? Conseguiu descansar? Não é sobre essa superficialidade. É realmente sobre de que forma o meu produto vai realmente ajudar o teu negócio. De que forma você imagina que eu possa alavancar o seu sucesso. De parafuso a campanhas de marketing. Por que você precisa desse produto? Porque quando você começa a entender de verdade o que é que esta pessoa precisa, você consegue criar conexão com ela. E normalmente a gente sabe que as pessoas, num primeiro momento, acham que sabem o que querem. Cliente também é bem bom nisso, né? Cliente sempre acha que sabe o que quer. E quando a gente vai descobrir, não é bem isso. Mas por quê? Porque o ser humano está acostumado a dizer o diagnóstico. A gente não fala da dor real. Uhum. Então, por exemplo, eu preciso de um painel, uma TV grande como essa para colocar no meu escritório. Não é de uma TV que eu preciso. Eu preciso de uma coisa que projete as imagens e as mensagens que eu quero. Mas quando eu vou procurar, eu procuro a TV. Então, a gente conseguir tirar do cliente ou do nosso par ou da nossa liderança o que exatamente eles estão precisando e não querendo, aí a gente consegue fazer uma relação melhor. Essa é a malandragem. E pode parecer estratégia de marketing, mas não sou da área de marketing, é um pouco do funcionamento do cérebro humano. Uhum. As pessoas vão sempre dizer o que elas querem e não o que elas precisam. Para a gente ser a pessoa de confiança do meu par, do meu liderado, do meu líder, do meu cliente, do meu fornecedor, sei lá, de políticas públicas, eu preciso entender os interesses e não as querências. Os interesses ao fundo, tem que ir no fundo. Os reais. Né? E eu só falo aquilo que eu quero porque eu preciso de alguma coisa. Mas quando é que a gente fala o que a gente realmente precisa?
quando a gente se sente seguro. Então, criar essa conversa, esse momento, esse ambiente de confiança, a estratégia principal é a vulnerabilidade. Tem que ter muitos anos de entendimento de pessoas. Ou minimamente de si mesmo, Fábio, porque quando você se conhece de fato, por exemplo, falei para você antes da gente começar aqui nessa conversa, esse é meu primeiro podcast. Eu trouxe para você uma vulnerabilidade minha, e logo depois você trouxe uma vulnerabilidade sua. Eu fiz isso de maneira intencional, para que a gente pudesse estar no mesmo ambiente seguro. E você não percebeu que tinha sido de maneira intencional. Não percebi a malandragem. Não, então, é isso. É eu saber quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas vulnerabilidades, quais são os meus receios, meus anseios, meus joelhos ralados, e usar isso de maneira intencional para me aproximar das pessoas. E não é porque é intencional que não é genuíno. É genuíno. De fato. É de fato genuíno. Mas eu posso trazer isso ou me calar e fingir costume. E fingir que esse é meu 10º podcast. E não é. Então, usar de maneira intencional a liderança, por exemplo. Quando vai, sei lá, conversar com um par, né? Uma pessoa que está na mesma linha hierárquica que ela. Eu estou com dificuldade em resolver tal coisa. Eu acho que você tem um pensamento bastante estratégico. Eu queria ouvir tua opinião. Eu não preciso me enfraquecer para ser vulnerável. Eu tenho como usar minha vulnerabilidade de maneira forte. Porque se abrir também é uma coisa... É como se a gente tivesse que mostrar os nossos medos, os nossos obscuros. E não é sobre isso. É sobre... falar o que pensa às vezes. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem dificuldades. E a gente fala isso, mas a gente não faz. Começa a fazer... Que aí toda a cadeia... Não, é engraçado, você falou agora, e quando você fala, a outra pessoa se sente segura para falar e também quer estar no mesmo ambiente, né? Seguro. Então fala, poxa, então eu também vou falar para todo mundo ficar se sentindo bem. Não é? Mais ou menos isso. Essa é a malandragem. É você construir intencionalmente um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. E isso faz conexão, isso cria confiança, faz as pessoas se aproximarem. E aí você é aquilo que você está dizendo para as pessoas serem também. Assim como, aí eu vou voltar no que a gente estava falando, assim como para a equipe. Você sai daquele pedestal de sócio, dono, professor lá. Gente, eu tô aqui, tô na mesma mesa. Fisicamente, inclusive, né? E esse físico também é bem representativo. E com a equipe, eu acho até que é mais... Hoje, eu percebo que é mais fácil, mas quando a gente tira a capa de super-heroína, quando a gente tira a capa de super-herói, ao invés de eu ter todas as respostas, eu sentar do lado e falar... Como a gente resolve isso? Você usou um termo bem bacana no começo, que você falou assim, o líder, ele diz... Onde a gente tem que chegar. E a equipe é exatamente isso. E essa comunicação clara e transparente dos objetivos da empresa são fundamentais para todo o resto funcionar. Então, a gente está remando para esse lado, né? Então, a gente precisa atravessar esse rio. Se vai ser uma ponte, se a gente vai dar a volta, se vai contratar um helicóptero, se vai construir uma balsa. Quando a equipe constrói a solução, é um poder de comprar aquela ideia, aquela solução é minha, eu fiz parte. As pessoas trabalham com muito mais energia, com muito mais garra, com muito mais vestir a camisa, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas elas se envolvem muito mais na solução, porque elas fizeram parte. A gente é assim, o ser humano é birrento. Se a ideia não é minha, ela não é tão boa. Mas se a ideia é minha, se eu fiz parte da construção, eu assumo aquilo como meu e eu faço dar certo.
A liderança que já traz o resultado, a gente precisa atravessar esse rio, então a ponte a gente vai fazer na longitude tal, latitude tal, o material está aqui, construam. Aí sim a gente está formando assentadores de tijolos, né? E não construtores de castelos. E aí não tem time de alta performance, líderes, sucessores, pessoas felizes, produtividade, riqueza, sucesso, não tem nada disso, porque a gente vai ter só assentadores de tijolos. Aí eu vou voltar de novo, porque a gente estava falando sobre formar lideranças. Eu que desviei aqui o assunto, porque eu me empolguei. Mas e eu acho que assim, tem a ver também quando você fala de formar lideranças e liderar outros polos, né? Mas a gente estava falando de formar lideranças. Você falou de trazer as pessoas para perto, você falou de entender as pessoas, de se colocar no mesmo, de dar um ambiente seguro para elas trabalharem, né? Para elas se mostrarem. E a partir daí é natural que, dentro de, claro, contando com processos, também com incentivando um autoconhecimento de cada um e tal, a gente consegue replicar, não é um bom termo, né? A gente consegue desenvolver novas lideranças. A gente pode replicar atitudes, né? Mas é o começo, né? Para que o desenvolvimento realmente aconteça, esse é o começo. Então, criar um ambiente seguro onde as pessoas se sintam confortáveis para trazer as ideias, para dizer o que pensam, para errar na sua frente, né? Na frente da liderança. E aí, desenvolver a liderança é dar para ela aquilo que as universidades ainda não dão, os cursos ainda não dão, porque formam tecnicamente, mas não formam as pessoas para lidar com outras pessoas, para pensar criticamente, para pensar analiticamente. Então, dar a elas responsabilidades e desenvolver autonomia. E autonomia a gente desenvolve ralando o joelho, quebrando a cara, arriscando, vendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, testando os nossos limites. E isso tudo tem técnicas, né? Tem modelos de desenvolvimento de autonomia de equipes. Tem vários estudiosos, pensadores e cientistas que trazem formas e modelos para funcionar. Então, começando com um ambiente seguro, onde realmente as pessoas podem ser elas mesmas de verdade, aí você pode aplicar métodos. Um dos métodos é a delegação. Então, você pode usar os 7 níveis de delegação, por exemplo, para ir desenvolvendo uma pessoa até ela assumir a liderança. Esses 7 níveis podem demorar 7 meses, 7 anos, 1 mês, 1 ano. 7 décadas. 7 décadas, exatamente. Porque tudo vai depender da maturidade profissional, de onde essa pessoa quer chegar, o quanto ela se aproxima do propósito de onde ela está. E da complexidade das atividades. Entra também hard skills, né? O quão tecnicamente eu estou preparado para assumir isso. Eu gosto de olhar para a delegação como uma estratégia de desenvolvimento de líderes. E dessa forma toda que você resumiu rapidamente pra gente, a gente cria uma cultura de liderança. E aí a gente cria uma cultura de liderança onde todo mundo consegue ser líder em algum momento, situacional, horizontalmente, onde horas eu vou ser simplesmente a pessoa executora, onde horas eu vou ser a pessoa que lidera um processo. Resume pra gente o que é uma cultura de liderança. Tá. Só para ficar claro o conceito. Tá. Né? A cultura de liderança é onde as pessoas se sentem preparadas para assumir desafios e responsabilidades cada vez maiores. Ou seja, é quando eu consigo que todos estejam à vontade para liderar em algum momento. Para assumir responsabilidades e desafios. A liderança é um pedacinho desses desafios, é um pedacinho dessa responsabilidade. Legal. E aí, tem uma coisa aqui interessante que você apontou lá fora, que a gente ainda não falou, que é quando a gente fala de feedback. Adoro feedback. Porque a gente está falando de entender as pessoas, de identificar competências,
ajudá-las a se desenvolver, mas nesse processo a gente precisa falar muito, conversar muito e tocar em pontos que não são tão confortáveis às vezes, né? Se nós recebermos durante nossa vida profissional, em especial no início de carreira, só elogios, a gente vai se desenvolver muito pouco. Se em início de carreira a gente receber só críticas, a gente também vai se desenvolver muito pouco, porque desestimula. E não é sobre o equilíbrio entre elogio e crítica, é para dizer que elogio e crítica não é feedback. A minha opinião pessoal não é feedback. Quando uma frase começa com eu acho que, não é feedback. Eu penso que, não é feedback. Então, o feedback ele é uma ferramenta, quando bem aplicada, ela é extremamente revolucionária. Um dos piores feedbacks que eu já recebi na minha vida foi assim: Lilian, sua apresentação foi ótima. Legal, mas o quê? O que foi ótima? O que eu replico? O que eu faço de novo para dar certo? Ou, Lilian, tua apresentação não foi tão boa. Não foi tão boa, sempre que eu uso uma régua, eu impeço a pessoa de realmente ter um plano de desenvolvimento. Então, quando a liderança, em especial a liderança, mas isso serve para todas as pessoas, quando a gente começa a usar o feedback como uma estrutura de, aí eu vou dar um nome, de feed forward, né? Olhando mais para frente do que para trás, porque dizer para a pessoa que ela errou, normalmente ela sabe. Por exemplo, dizer para uma pessoa que ela chegou atrasada numa reunião e dar uma bronca nela, você chegou atrasado. Ela sabe de que forma aí essa crítica faz a pessoa evoluir. Nas reuniões em que você chega no horário, a gente consegue resultados muito melhores. Eu gosto muito de ouvir a tua opinião. Então, começar a reunião com você, pra gente é muito valioso. Isso é feedback. Que a gente poderia chamar de feedback negativo, porque eu tô falando sobre um erro da pessoa, mas eu tô, na verdade, projetando a parte boa. Mas é uma arte, né? É treino. Você falou para a pessoa que ela não respeitou ninguém na reunião de uma forma elegante. Mas se eu digo para ela que ela desrespeitou as pessoas, que ela chegou atrasada, que atrapalhou o fluxo, é na verdade, no fundo, aquilo que eu quero dizer. Porque o meu ego tá querendo que eu diminua essa pessoa. A liderança que impulsiona é a liderança que mostra o futuro positivo através da mudança de comportamento. E isso faz diferença. Fábio, você faz perguntas olhando no olho e isso me inspira a estar aqui no presente. Isso é um feedback que vai fazer você repetir esse comportamento outras vezes para que isso te traga cada vez melhores resultados, né? Por que as pessoas se dispersam? Porque não tem um olho no olho. Então, eu observo isso e trago para você como um feedback, mesmo que você não tenha me pedido. A maioria da liderança com quem eu converso tem medo de dar feedback considerado negativo, porque tem medo da reação do outro. Se a pessoa se sentir atacada, ela vai se defender, é natural. Se você não ataca, se você projeta um futuro melhor, mais positivo, com resultados melhores, ela inspira. O que você quer na sua equipe? Onde você quer chegar? Quem você quer ser como líder? O medo do feedback ruim é exatamente desanimar, né? Desmotivar. Mas, sei lá, uma apresentação de resultados do último trimestre, uma apresentação péssima, horrível. Não tinham todos os dados, o layout estava ruim. Imagina isso para o pessoal que trabalha com designer como você. Chegar para a pessoa e dizer, olha, tua apresentação foi horrível, veio com dados faltando, o layout estava medonho. Vai fazer o quê? Tem pessoas que vão olhar, vão ouvir isso e vão falar, caraca, eu preciso melhorar. E tem pessoas que vão dizer, caramba, eu não acerto uma. A gente não pode, enquanto líder principalmente, correr o risco de deixar a pessoa escolher o que fazer com o que você está dizendo. Você tem que trazer para ela a projeção positiva de futuro. Então, pessoa, a apresentação com
todas as informações necessárias causam muito mais impacto. Na tua próxima apresentação, conta comigo para a gente fazer, de repente, um checklist se não está faltando nada. Porque a gente sentiu falta de tais e tais informações. Não é passar pano, não é dourar a pílula, porque não adianta dizer que foi ruim. Foi ruim, não vai fazer ela melhorar. O que é que vai fazer essa pessoa melhorar? E o layout também, eu posso te ajudar com isso, ou tal pessoa pode te ajudar com isso, porque as cores fazem diferença na hora da leitura, não estava tão legível. Isso ajuda. Dizer que a apresentação estava feia não faz ela melhorar, ela não sabe o que tem que melhorar. Então, dizer exatamente o que a pessoa tem que melhorar. E os feedbacks positivos, da mesma forma. Quando você faz a pergunta olhando no olho, eu me conecto com você, eu me sinto aqui no presente, eu estou conectada com o que a gente está conversando e eu me sinto muito mais segura para continuar. Então, não é só falar, que legal, você olha no meu olho enquanto você pergunta. Isso não... Mas é uma arte. De novo. É um treino. É uma arte. É um treino. Porque, é uma arte. É uma arte de usar as palavras certas no momento certo e no momento que a pessoa tá, talvez, mais tensa. Né? Porque, nossa, tô sentando aqui para escutar. Vamos ver o que eu vou escutar. Sim. Né? E na nossa sociedade, chamar a pessoa para dar um feedback já faz ela perder a alma em 3 segundos, né? Então, a gente tem que desconstruir isso também, aos poucos. Lilian, fantástico. Eu tô aqui tomando cuidado para não me comportar como um aluno, porque eu tô aprendendo. Que bom, Fábio, fico feliz. Mas eu preciso finalizar. Não tem problema, a gente finaliza. Porque já tá dando o nosso horário. Na verdade, Muito a gente tá meio atrasado, mas... Eu falo bastante o Pedro também, é legal. Fábio? Eu me empolgo. Não, mas não, é muito conteúdo. Muito, eu gosto. Muito assunto interessante para falar. Muito conhecimento que a gente tem para tirar daí. Então, é normal, o tempo passa assim. Tem mais um monte de coisa aqui que eu queria falar. Quem sabe a gente não marca um segundo. Aí vai ser seu segundo podcast. Tá vendo? Agora eu já vou estar até mais tranquila. Isso. Lilian, obrigado. Imagina. Muito obrigado. Um prazer conhecer você. Obrigada, Fábio. Um prazer escutar toda essa aula que você deu aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar assim, muita gente que vai assistir e precisa dessa informação. Eu só vou pedir para você me falar se faltou alguma coisa para a gente falar que seja muito importante sobre a liderança que você gostaria de deixar, o que você gostaria de deixar na cabeça para as pessoas saírem daqui pensando. 2 coisas. Vamos lá. Todo sucesso começa no autoconhecimento. Mergulhe em você mesmo. E segundo ponto, faça mais perguntas e tenha menos convicções. Perfeito. Perfeito. Tudo isso que você está contando aqui pra gente, vocês trabalham na Human Bridge. Sim, a gente desenvolve lideranças, tem uma jornada de liderança muito bacana, tem uma jornada para a primeira liderança, especificamente para pessoas que estão assumindo a primeira liderança ou que pretendem assumir uma liderança em breve, que é um assunto mais específico, mais focado. E a gente tem todos os sistemas que compõem gente e gestão nas empresas. Então, recrutamento inteligente, contratação eficaz, treinamento e desenvolvimento, planos de sucessão, tudo que você possa imaginar que envolva gente e gestão, a gente tem como trazer para vocês. Muito bom, muito bom. A gente coloca os contatos da Human Bridge na descrição do vídeo e, mais uma vez, te agradeço milhões de vezes, porque para mim foi uma aula, de verdade. Agradeço a todos que estão assistindo a gente. Continuem seguindo os conteúdos da Anamid. Tem Instagram, tem LinkedIn e tem YouTube com episódio de podcast toda semana para vocês, sempre com um assunto diferente e
com alguma diretoria diferente da Anamid também, que vai trazer temas específicos de cada mercado. Obrigado mais uma vez e grande abraço a todos. Obrigada, Fábio. Obrigada, pessoal. Conta com a gente.